tem pessoas que elas se conectam com algo superior ou aquilo, uns chamam de Deus, com a natureza. Tem pacientes que eu já presenciei que falam que a espiritualidade para eles é o carinho que eles tinham no cachorro. Lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil agora está começando, existe a espiritualidade como matéria dada em cursos de medicina, em cursos de enfermagem, em cursos de psicologia. O paciente é ateu, mas a família queria que batizasse o paciente. Até onde vai isso, entendeu? Uhum. Aí entra questões de lei, de direito, a pessoa está inconsciente, mas ela tem o direito dela. Simbora então? Tá aí, mais um Café com Manteiga e hoje o assunto, vai do início até o final desse episódio, porque esse episódio vai pegar fogo, né, Ideu Pereira? Realmente, Marquinhos, vai ser bacana. Falar de espiritualidade. Espiritualidade, nós vamos falar de espiritualidade e saúde. Veja bem, vou repetir mais uma vez, fica até o final desse episódio que vai ser muito bacana. Para isso nós estamos recebendo aqui a Fabiana Faria. Meu Deus, você gostou? Nós tivemos aqui um papo antes de abrir o nosso episódio e o Deus ficou de orelha em pé, o olho desse tamanho. Não, na verdade, né, Marquinhos, eu vinha com algumas dúvidas, agora eu tenho muito mais. Não te falei que ele gosta de complicar o bicho? E é isso que nós vamos tratar isso. Seja bem-vinda, Fabiana Faria. Obrigada, eu agradeço o convite de vocês. Como eu disse antes, né, de oficializar aqui nosso bate-papo, eu acho que vocês idealizaram um projeto que leva informações relevantes de fácil acesso à população e é muito bacana a gente ver isso na nossa cidade, né? Então, de antemão, eu agradeço né, o convite de estar divulgando um trabalho que é novo e que também tem a sua importância, a sua relevância. Então, obrigado. Aliás, a nossa noite hoje é de gente do segmento de saúde, de bem-estar, né? De cuidados, né? Nós estamos aqui com a Fabiana Faria, nós estamos aqui com ela é... A Fernanda. A Fernanda, ela é biomédica e nós estamos com a Dona Lelê também. Exatamente. Veio aqui curtir de perto o nosso podcast. Eu quero falar um pouquinho da Fabiana. Era bastante coisa, viu? Vou dizer uma coisa, hein? Doutorando em Ciências da Religiosidade pela PUC Minas, Campos Poços, né? Não, Sagrado Coração Eucarístico, em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte? Aí a gente tem aulas remotas aqui em Poços. Tá. Legal. Peraí, você é de BH? Você mora em Belo Horizonte? Não, eu sou de Poços. Tá, mas você faz lá? Isso, eu faço Ciências da Religião. À distância ou presencial? É híbrido. Híbrido. Aí você vai lá uma vez ou outra. Isso, participo das aulas, da reunião, mas o grupo de pesquisa é lá, a gente se direciona à PUC de BH. Tá, só para a gente continuar o currículo. Aqui, a Ciências da Religião é representada pela professora Gisele. Então, a Gisele que coordena os alunos aqui de Poços de Caldas. Muito bem. A Fabiana Faria, ela tem formação avançada em cuidado espiritual pelo Instituto de Espiritualidade e Saúde. Ela vai falar disso para a gente. Pós-graduada em farmacologia pela UFLA, Universidade Federal de Lavras, né? Isso. Integra o grupo de pesquisa Religião e Cultura do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, que você acabou de falar. E ela tem um interesse em pesquisa, que ela vai falar desses três ou quatro interesses, né? Uhum. Ela vai falar para a gente daqui a pouco. E vai falar de uma palavra que eu procurei e não fui a fundo, porque eu quero que ela fale disso daí, que é capelania. Exato. Pronunciei certo, né? Sim. Que é, assim, bem resumido, apoio espiritual e emocional, veja bem, hein? E ela atua como assistente espiritual na Santa Casa de Poços de Caldas. Eu acho que é esse um dos focos de hoje aqui. Então, a primeira pergunta que a gente queria fazer para você, o Café com Manteiga, é assim. Muitas vezes a gente fala assim, ela está doente espiritualmente, né? Então, a pergunta é, a saúde está ligada à espiritualidade e vice-versa? Muito. E aí eu vou começar a trazer da onde como isso está ligado, né? Então, o professor Rodrigo Toniol, que é da Federal do Rio de Janeiro, ele
desenvolveu uma pesquisa e ele foi para Genebra e se debruçou em cima de toda a documentação ligada a essa questão de saúde e espiritualidade, para a gente entender da onde vem esse viés, da onde começou. Então, desde a fundação, desde 1948, a Organização Mundial de Saúde, ela vem falando que saúde não é só sinônimo de não ter doença, saúde é questão de bem-estar. Então, para se ter bem-estar, é quando o indivíduo está no seu todo, com todas as dimensões, e depois, mais para frente, a Organização Mundial aponta que o ser humano, ele é constituído de 4 dimensões. A física, a espiritual, a social e a espiritual. Então, o que acontece? Todos nós, como seres humanos, nós temos essas 4 dimensões. Então, a espiritualidade, ela está incluída aí. Mas como que é essa espiritualidade quando a gente está falando de saúde? Não é muito confundido. É espiritualidade porque é espiritismo. A espiritualidade é religião também. Mas a espiritualidade, a gente teve... isso tudo que eu estou trazendo para vocês é baseado em estudos, né? E nós temos pesquisadores assim que foram fundamentais. Por exemplo, Viktor Frankl, ele passou por 4 campos de concentração. E aí ele vem trazer para a gente que a espiritualidade, ela pode ser uma busca de sentido. Necessariamente eu não preciso ter uma religião para que eu tenha espiritualidade. Posso sim ser uma pessoa religiosa e desenvolver a minha espiritualidade, mas necessariamente eu não preciso ter uma religião. Vou dar um exemplo mais concreto. Tem pessoas que elas se conectam com algo superior ou aquilo. Uns chamam de Deus, os outros chamam de a força do universo, tal, com a natureza. Tem pacientes que eu já presenciei que falam que a espiritualidade para eles é o carinho que eles tinham no cachorro. Porque o que acontece? Tudo isso eu estou querendo dizer assim, que a espiritualidade, quando em questão do paciente, é aquilo que é importante pro paciente. Isso é independente da formação acadêmica do paciente, vamos dizer assim? Independente. Ele pode definir o que ele quer, ou existe uma tendência dependendo da graduação acadêmica da pessoa? Antigamente podia falar assim, que o ateu é aquela pessoa que estuda muito, tal, e aí ela vai desvinculando das crenças religiosas, mas hoje em dia não. Mesmo porque os grandes cientistas reconheceram no final da vida que existe um ser supremo que rege toda a ciência. Isso, nós estamos falando de uma transcendência. Mas aí, enquanto paciente, eu vou tratar aquilo que você acredita. E se você não acredita, eu consigo trabalhar essa dimensão sua. Independente se é ateu ou crente. Exatamente. Ser supremo. Não tem problema nenhum a questão da religião. Porque eu estou te tratando como um ser humano que tem 4 dimensões. E aí, espiritual, a gente consegue trabalhar baseado naquilo que faz sentido para você. Então, pelo jeito que se eu entendi bem, senão você me corrige, a espiritualidade ela tem algumas vertentes, né? Do jeito que você explicou aí. Na verdade... Porque cada um vê a espiritualidade, se eu entendi bem, de uma forma. Você viu que alguém viu a espiritualidade ali, até no animal, certo? Então, o outro vê num amigo. Exatamente. Não é? Então, ela tem algumas vertentes, né? E isso, na religião, independente da religião, vamos falar, seja católica, protestante, espírita, ela é bem-vinda em toda religião? Não é questão nem de ser bem-vinda, para o paciente, a gente está falando assim de um atendimento para o paciente. Às vezes para a pessoa aquilo é de suma importância para ela, porque a religiosidade, que é um dos focos do meu estudo, a religiosidade, a espiritualidade, ela está no cotidiano nosso. Então, a gente aqui tem que pensar que uma pessoa que está, por exemplo, em cuidados paliativos internada, ela está afastada. O que é cuidados paliativos? Cuidados paliativos? Vou só concluir. Ela está afastada daquilo que é sagrado para ela. Às vezes é ir à missa, às vezes é ir no culto. E ela está hospitalizada e ela está longe disso. Que é a espiritualidade, a religiosidade. São coisas distintas. Academicamente falando, religiosidade e espiritualidade são coisas distintas que se entrelaçam. Então, não tem como. Elas agem separadas, mas elas também trabalham juntas. Então, por isso que quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de busca de sentido. Ou seja, o trabalho de uma complementa a outra. Complementa a outra. A religiosidade é como a religião é a instituição. A religiosidade é o caminho que a pessoa trilha para viver essa religião. São as normas.
ou se for uma filosofia de vida, é o que ela segue para cumprir determinadas coisas que aquela religião oferece. Muitas vezes até respostas prontas, né, de alguma coisa. Agora, a espiritualidade é uma busca por sentido. Por que eu citei o Viktor Frankl? Porque uma pessoa que passou por 4 campos de concentração, ele via lá que algumas pessoas resistiam mais porque elas tinham sentido de vida. Talvez sair dali para ver um ente querido, para encontrar um filho perdido no meio daquela situação tudo. Então, por isso que ele fala dessa questão de sentido. Às vezes você não precisa... Claro que é óbvio. Por que eu estou falando isso? Porque o que atrapalha dentro de um atendimento, na questão da saúde, a espiritualidade, a religiosidade? Chama coping religioso. Ele pode ser positivo ou negativo. Então, a gente tem que prestar atenção em todo o detalhe que o paciente está vivendo, porque, às vezes, a religião e a espiritualidade, ela pode ser uma alavanca que vai ajudar o paciente, como ela pode ser uma situação que vai levar ele a uma questão de sofrimento. Uma liberdade, uma libertação também? Não, um sofrimento espiritual que a gente chama. Dor espiritual. É aquela dor, por exemplo, assim... Isso que eu estou falando são relatos. Aí depois também, se alguém quiser, eu posso passar... referências de tudo isso que eu estou falando, que são baseados em estudos científicos, né? Por exemplo, uma referência que é Harold Koenig, que é um psiquiatra norte-americano, ele traz no livro dele, o único livro que está traduzido para o português, chama Medicina e Saúde, ele traz o depoimento de uma paciente que fala, doutor, eu sabia que uma hora dessa ia acontecer comigo. Relata de uma paciente que estava com tumor com câncer de mama. Porque há muito tempo atrás eu fiz um aborto, então Deus está me castigando. E você acha que isso é um castigo? De maneira alguma, porque aí é a hora que o assistente espiritual, que o capelão, é esse momento que a espiritualidade vai entrar na questão de cuidar dessa pessoa. Porque ela não queria ir à frente com o tratamento, porque ela aceitou aquilo como um castigo. Então, como se fosse uma punição de Deus. Aí é o momento que a espiritualidade entra na saúde e vai cuidar daquele paciente com várias formas. Você vai estudar a crença dela, você vai ver o que realmente importava para ela. E aí você vai trazer ferramentas, por isso a capelania profissional. Tem estudos, você tem ferramentas, modelos de cuidado que você faz com aquela pessoa para que ela possa ter uma qualidade de vida, independente se ela é paliativo ou se ela não é. E o termo, se me permite, por gentileza, claro, voltar na pergunta, a gente tá no bate-papo. É que eu não entendi. Cuidado paliativo, o que quer dizer essa definição? E Deus, isso é uma coisa linda. Cuidados paliativos. Eu vi que você abriu um espaço, um parênteses para falar. Eu estava esperando a resposta disso. Esses dias eu estava conversando. Então, cuidados paliativos, a Santa Casa tem uma equipe multidisciplinar de cuidados paliativos. Cuidados paliativos, ele nasceu com a necessidade de cuidar de pessoas com doenças crônicas ou ameaçadoras da vida. Necessariamente, uma pessoa em cuidado paliativo não é uma paciente não é uma paciente que está tratando um câncer, é uma paciente que, por exemplo, pode ter um ELA, ter tido um traumatismo, pessoas que de alguma forma vão necessitar de cuidados especiais. Mas esse paliativo, eu entendi assim, que é aquele paciente que tem um problema tão sério que ele leva e faça o paliativo para ele ter uma sobrevida, viver melhor, leva para casa e tal. E não é só isso, né? Não, porque os cuidados paliativos é uma coisa nova também no Brasil, como espiritualidade e saúde, né? Uma coisa muito recente que nós estamos falando aí, começou a neurociência a divulgar mais e a ganhar espaço em 2015, por aí, 20 anos, e a gente tem pesquisas maravilhosas no Brasil. Às vezes eu estava com a doutora Ana, como eu disse, aqui a equipe é conduzida pela doutora Ana, pelo doutor João Guilherme, e a gente viveu uma situação semana passada, aí eu falei, doutor, as pessoas devem achar que nós somos loucos, né? Aí ele falou assim, né? Porque a gente viveu uma situação muito triste, mas a equipe lá conseguiu fazer uma coisa que foi muito benéfica para o paciente, então a gente acha lindo. É a mesma coisa de falar de morte, a gente tem alguns tabus que a gente precisa quebrar. Cuidados paliativos não é só aquela pessoa que está morrendo.
Isso é que muito não tem claro. Mais jeito, né? Eu não vou falar nem com muita firula, não. Eu vou falar assim, porque todo mundo acha, tá no cuidados paliativos, porque tá morrendo. Tá, morrer todo mundo vai. Será que é aquela pessoa que está faltando a fé naquele momento, que precisa de uma força espiritual para melhorar, independente de ser um doente terminal ou não? Eu vou te falar assim, por experiência minha, né? E agora eu, Fabiana, falando. É o lugar que você mais onde às vezes você encontra fé e entendimento disso, porque nós somos finitos. A gente não é infinito, a gente tem uma terminalidade. Tem um fim, né? Tem um fim. E aí, o que eu digo isso é assim, os cuidados paliativos não é só, igual eu disse, não é só para uma pessoa em estado terminal, mas às vezes é uma pessoa que tem uma doença crônica e que precisa de cuidados. Ou mesmo assim, existem... Quando eu fiz estágio, que eu fiz com o Bruno Oliveira, que ele é uma referência no Brasil de capelania profissional, ele é capelão do INCA e ele trabalha... Ele é capelão, quer dizer que capelão é sacerdote? É boa pergunta. Você sabe excelente. Viver isso na cabeça. A gente vai costurando aqui, muito bem. A capelania nasceu na igreja primitiva lá em 316. Então tem um vínculo. Com o bispo. Tem um vínculo com o cristianismo. E aí, na igreja primitiva, tinha um bispo, Martim, que ele tinha uma capa e ele passou perto de um mendigo, era tempo do frio, ele rasgou essa capa e entregou. Aí a gente está entrando na questão da compaixão. Cada um ficou com metade do frio, né? Mas pelo menos esquentou um lado. E aí... Desculpa, só assim que eu quero dizer o seguinte, dividir às vezes é multiplicar o calor. Exatamente. Multiplicar isso aí. E de capelania tem alguma coisa, algo a ver com isso, não é isso? Isso. Aí nesse gesto que ele fez de dar a capa ali, que aí começou a questão de chamar capelania e essa capa existiu, depois virou relíquia. E aí os militares da época lá, eles usavam um pedacinho dessa capa para levar com eles na batalha. E aqui no Brasil entrou em 1958, se eu não me engano, 1958. Eu só não sou boa com data, mas o que acontece? Veio com o militarismo, né, dentro dos quartéis tudo, e com a ligação com o Vaticano, com a igreja. Eu sei porque nos quartéis tem os capelões. Isso, que exatamente. São os párocos. Agora, eu não entendo muito bem o capelão, porque ele vem de origem da Igreja Católica. Igreja Católica Romana, Apostólica Romana. Em determinado momento... Aí, hoje, com essa diversificação de religiões... Como é que ele se situa, né? Então, é muito bom isso, a pergunta. Aí tem esse capelanismo, né? Essa capelania que aqui no Brasil militar e que tinha toda uma questão da igreja, que vinha da Igreja Católica. Depois nós tivemos um pastor evangélico que fez um trabalho muito bonito. Era chamado de capelão também? Capelania? Também de capelão. Porque a capelania existem... agora, hoje, é o que eu faço. Eu não tenho uma ligação com uma instituição religiosa. Eu sou uma capelã profissional. Você está querendo dizer que você não tem religião? Hoje eu posso dizer que eu sou uma sem religião. E aí depois eu vou explicar. Você tem um ser superior. No meu grupo de pesquisa, uma coisa vai puxando. Aí só para completar, o capelão profissional, que é o assistente espiritual, é o que a gente conversava antes nos bastidores. Fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, ele é um profissional comum dentro de uma equipe de cuidados paliativos ou de uma equipe multidisciplinar dos hospitais. Então, aí que foi a evolução, principalmente falando de Brasil. Nós estamos num lugar que é rico de religiosidade. E a gente sempre fala os evangelhos católicos, mas nós temos aqui as religiões de matrizes africanas, nós nunca podemos esquecer deles. O espiritismo, que é muito forte. O espiritismo. Então, assim, o que acontece? As religiões orientais são mais difíceis aqui, assim como o budismo. Tem. Mas existe. Existe o islamismo. Então, por exemplo, a minha formação, eu sou cientista da religião. Cientista da religião, eles podem estudar uma religião, mas qual que é o foco do cientista da religião? O fenômeno religioso. Então, eu estudo como que a religião... Você está fazendo doutorado. Doutorado. Eu fiz o mestrado, agora eu estou no doutorado. Então, a gente estuda como que a religião impacta no cotidiano das pessoas. Mas aonde que surgiu primeiro? Você deixou a religião para ser
para exercer essa profissão? Ou você já era assim? Não, eu vou te explicar. Já era sem uma religião? Ó, hoje aqui a gente Você foi batizada, é isso que eu quero dizer? Fui. Aqui a gente já falou hoje que tem diferença entre religião, religiosidade e espiritualidade. Sim. Certo? A gente já falou de uma espiritualidade sentido de vida. E o que é o sem religião? Meu grupo é um grupo que eu não sei se é o único do Brasil, mas nosso orientador é o professor Flávio Serra, e o grupo inteiro estuda pessoas sem religião. O sem religião ele vem crescendo também no Brasil. Sem religião não quer dizer ateu, não. Exatamente. O sem religião, aqui no Brasil, ele tem uma subdivisão, porque ele pode vir a ser um sem religião com crença. É aí que eu entro. Como cientista da religião, a gente desenvolve o que a gente chama de ateísmo metodológico. Jamais a minha crença pode interferir no meu atendimento. Então, lembra que eu te perguntei se você não tem religião, mas você crê em alguma coisa? Você tem um ser superior? Creio. Quem é esse ser superior, Fabiana? Esse ser superior para mim, eu posso te falar, eu, Fabiana, né? Não, só para a gente se situar aqui, até a gente poder te compreender um pouco melhor. Tá, eu acredito num Deus, né? Um Deus que criou tudo. Criador do céu e da terra? Criou tudo. Que criou tudo, mas eu vejo Deus nas outras pessoas. E aí isso é importante. eu entro numa situação que quando eu vejo o Deus no Marquinho, eu não vou perguntar pro Marquinho se ele é evangélico, se ele é da Umbanda, se ele é evangélico da Assembleia. Ele é o Marquinho, ele é uma criação de Deus. Olha, pode fazer uma pergunta? Isso é uma opinião pessoal, tá? Posso fazer uma pergunta que talvez soe até fora do contexto? Pode, claro. Qual é o segundo mandamento? Ai, não vou te falar. É amar ao próximo. É o primeiro, o segundo, eu não sei te falar. Então eu vou te falar qual que é o segundo mandamento. Fala. Lá está escrito, amar ao próximo como a ti mesmo. Ah, então esse é o segundo. Não, o segundo mandamento é amar a você mesmo. Porque você vai amar ti o mesmo, próximo como a ti mesmo. Olha só a inversão Fabiana, nesse conceito. Deixa eu te falar duas coisas aqui. Bom, quando nós falamos em crença, né? Foi a hora que eu entrei perguntando de um ser superior, as pessoas dizem assim, que quando a pessoa tem uma crença, quando ele crê em alguma coisa, seja ele o Deus dele da forma que for, né? Se ele tem uma patologia, né, ou seja, uma doença qualquer, por pior que ela seja, ou que ela seja uma coisa assim terminal, que seja uma coisa mais leve, esse fardo fica mais leve quando ele tem uma crença, né? Quando essa crença, como eu dei o exemplo, quando essa crença é positiva, né? É aí que entra... Ela fica mais leve. Fica, com certeza. E aí tá o perigo também, né? Não é só da punição que eu fiz esse exemplo de uma paciente, mas também a questão do milagre, né? A gente precisa entender até onde... Onde é científico, onde é milagre, né? E você acredita em milagre? Começa o outro? Eu, Fabiana, acredito. Só que assim, às vezes também já casos assim... Tem coisas que às vezes fogem ao alcance. Não vai ter como mudar uma determinada situação, né? E às vezes a família está ali buscando que o milagre aconteça. Então, a gente tem que se pôr muito no lugar dessa família e desse paciente. É complicadíssimo isso é muito sério. A gente está lidando com aquilo que a pessoa tem de mais importante. Ela cria fé. Mas isso é excesso de fé, não? Excesso? Não, eu não colocaria como excesso. Porque, vamos dizer assim, para medicina já está fechado, não tem volta. E a pessoa fica esperando esse milagre. Aí chama-se de fé sem limite, não é isso? Fé sem limite ou excesso, sei lá. Mas aí que eu falo, a gente precisa sempre pensar, quando a gente está falando de espiritualidade e saúde, que a gente está falando daquilo que é mais importante às vezes para a pessoa. Então a gente tem que caminhar muito leve. Eu não posso falar que é uma fé sem limite, porque é uma fé, é muito importante. Só que a gente tem que trabalhar junto. Por isso que é a equipe multidisciplinar. O psicólogo trabalhando ali com essa família, o médico capaz. Por isso que a gente falou de 4 dimensões. O médico trabalhando essa família para esse desligamento, né? Porque ele também tem que apresentar, né? O médico não vai... Você está falando de fé
Enorme fé, mas eu falo também do trabalho de vocês, que também é um amor sem limite. Ah, com certeza. Porque é aquilo que eu te falei, o meu Deus... Aí eu tô falando Fabiana, não é acadêmica, não é nada, mas eu acredito que ele tá dentro de você. Então, o meu respeito por você, você imagina se eu te olho e acho que você é uma pessoa... É um ser que foi criado por esse Deus que eu amo, não que isso interfira no meu tratamento com o paciente, mas eu preciso fazer de tudo para que você se sinta bem dentro daquilo que te faz bem. Dentro daquilo que ele é. Aquilo que você é. Eu conheço muitas pessoas que não acreditam em Deus, mas isso não significa que ela não precise de um acompanhamento, ou às vezes é diferente, sabe? Você encontra pacientes, no Rio, por exemplo, eu acompanhando o Bruno, a gente visitou um senhor que estava de paliativos e ele sabia que ele estava em estado terminal. Sabe o que tinha na cabeceira da cama dele? Um livro sobre xamãs. Xamã? Era um livro de filosofia, um livro muito vendido, inclusive. Você está entendendo? Ele falou para mim, não, eu não queria falar porque eu não acredito em Deus. Tá tudo bem, o que você quer conversar? Foi a primeira coisa que o Bruno falou para ele. Primeira coisa que você vai fazer um atendimento, primeiro perguntar se a pessoa está sem dor, se ela quer conversar, você se apresenta. Eu me apresento com muita cautela, porque como o capelão está ligado ao padre, ou aqui no Brasil, muita questão religiosa, eu digo paroquial, que sempre ligado a uma instituição religiosa, às vezes você chega lá e fala assim, eu sou assistente espiritual e eu vou morrer, ela vem me dar unção dos enfermos. Esse é o ponto, exatamente. E aí o cara te rejeita, né? Exatamente. Já aconteceu isso? Tá com você já aconteceu isso? Já, eu tenho maior cuidado eu já vi isso. E é o que eu tô falando. Para ele não sentir-se na situação de despedida. Exato, porque não é isso que eu quero. Eu quero o bem-estar físico Você dele. olhar para isso, né? Se eu tenho uma equipe Mas inteira... como você explica isso para ele, Fabiana? Opa... É isso que eu te falo. É a mesma coisa do padre passa pelo corredor e fala, nossa, você vai vir aqui dar uma extrema... Ela é doutorando em ciência da religião. Então, aí que tá a diferença, que tá muito legal aqui, que tá intercalando os assuntos. A capelania profissional, assistente profissional, o Marquinhos falou que eu fiz uma formação. Eu fiz a formação de 1 ano, me preparando com a professora Mari Ruth Esperandio, que é do Instituto Saúde e Espiritualidade do Paraná. A Mari, ela ganhou o prêmio que teve um prêmio agora na CAPES, parabenizando as mulheres pesquisadoras no Brasil regional, assim, que se destacaram na sua área. Em cuidado de humanas, a Mari se destacou. Então, a professora Mari trabalha muito a linha da compaixão. Eu faço uma disciplina isolada agora na PUC Paraná com ela. E o que acontece? A gente tem treinamento. Hoje, tem médicos fantásticos aqui no Brasil. Nós temos o NUPES em Juiz de Fora. O NUPES na Federal de Juiz de Fora é um centro só de pesquisa de saúde e espiritualidade. Aí você sai da área científica para entrar na área espiritual ou você junta as duas coisas? Não, a área, é isso que eu estou te falando. Hoje, as pessoas que são autoridades que eles nem gostam que falam assim, mas que são referências nossas, são pesquisadores, são acadêmicos. Essa professora Mari é uma pesquisadora, professor Alexander Moreira, se vocês puxarem CONUPS, vocês vão, professor Giancarlo Lucchesi, é um geriatra de prestígio. Essas pessoas têm núcleos de estudo, com trabalhos científicos. São Paulo desenvolve a linha, e muito legal, sou cientista da religião, estou entrando nesse campo de saúde e espiritualidade. A Federal da Paraíba, ela tem uma linha de pesquisa em saúde e espiritualidade. Tem trabalhos da Federal da Paraíba lindíssimos, não só com pessoas em cuidados paliativos, mas lá também com doenças crônicas. Eu vi alguma coisa com a lepra, enfim, com algumas coisas que são da região. Então, assim, é uma faculdade federal aqui no Brasil que tem uma linha de pesquisa inteira. Isso sem falar isso de Juiz de Fora, ele faz o CONUPS, que é um congresso que vem gente do mundo inteiro. Então, é muito organizado. O que a gente Qual país está mais desenvolvido nessa área? Com certeza, a Europa, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, a grade curricular hoje... de medicina, já tem espiritualidade e saúde. Você falou uma coisa muito importante, que a vida é finita. Eu também concordo com você. Inclusive, existe uma doutrina que diz o seguinte, que a vida não é mais que simplesmente um ponto entre o infinitamente antes e o infinitamente depois. E o que vem depois?
Aí eu te pergunto, o que vem depois? Se eu tô te atendendo, aí você me fala, o que vem depois para você? Que aí É a gente vai essa falar sobre pergunta isso. que eu gostaria assim, de ter assim, a ciência ou a espiritualidade para explicar o que vem depois. Porque essa é a esperança, a grande Você está falando esperança de uma do outra ser humano. vida? Exatamente. Então, aí De uma continuidade, de uma outra... existem outro cenário. estudos, tá? Existem. Você trabalha isso com seus pacientes? Se for uma necessidade dele, sim. Você Se ele me acredita numa apontar. outra vida? Pós-morte? Eu, Fabiana, eu acredito, porque eu acho, não porque eu acredito numa vida, mas eu acredito que nós somos assim, em questão, nós somos, o legado nosso fica, então como que você pode acabar? Você entende? Nós Por estamos exemplo, saindo do assunto, Fabiana? Não, né? Não, Acho que porque não. você Não, falou- eu tô te deixando bem à vontade. Não, eu tô me sentindo à vontade. A questão, só para completar, estudos sobre espiritualidade e vida pós-morte, tem uma área só disso. Uhum. Esse professor Alexander, eu dei de presente o último livro dele pro Dr. Ângelo. Que é o O coordenador de medicina aqui. Isso. A esposa dele esteve aqui com a gente. Cláudia. A Cláudia. E o doutor me convidou para fazer uma participação na turma de medicina e eu sempre quis dar esse presente para ele, esse livro, que é um médico falando sobre espiritualidade. Então, são casos, são casos assim que a ciência estuda, principalmente a questão de quando a pessoa está numa UTI, ela fala que ela saiu dela, sabe? Isso tudo, entendeu? A ciência investiga. Esse CONUPS que eu falei de Juiz de Fora, eles têm pesquisas maravilhosas relacionadas a isso. Pois é, a gente queria saber o resultado dessas pesquisas. O que Tem se faz estudos. para um paciente que talvez seja agnóstico? Talvez seja Agnóstico? agnóstico. É o que eu te falei, às vezes o paciente ele é agnóstico, tá, mas aí você tá me perguntando se aconteceu alguma coisa desse tipo com ele. Como é que você orienta? Como é que você trabalha esse assunto? Tem porque ele, de alguma forma É tem muito alguma coisa que difícil, ele né? gosta, Ô, Fabiana, entendeu? Que dá sentido para ele. Não precisa ser necessariamente ele acreditar numa transcendência, como eu acredito. Porque aí a gente estava falando de finitude. Eu sou um pouco do que a minha mãe deixou para mim. Então, como a minha mãe morreu, Fabiana, agora você me perguntou se eu acredito. Eu sou um banco de informações que contém coisas de várias pessoas. Como eu posso Você sabe o que acontece? pessoas? Desculpa interromper o Marquinhos, porque o Marquinhos está cheio de perguntas para te fazer, mas a continuidade desse assunto é inevitável. Porque é o seguinte, supondo que você fosse de ciências exatas, você queria um resultado positivo, que 2 e 2 são 4. Uhum. Né? E a gente pergunta, quando você procura tratar um paciente ou abordar um paciente, talvez até em condição de doença terminal, ele não quer saber logo o que vai acontecer, qual que é a sequência da vida? Porque às vezes não que ele queira saber, às vezes ele traz isso para mim já pronto. Ele te informa? Ele me informa, porque eu vou perguntar para ele o que é importante para ele. Ele vai falar assim, olha, na minha crença, eu sou assim, eu sou espírita, eu acredito em vida pós-morte. E aí você trabalha isso que ele te traz. Eu sempre vou trabalhar o que ele me traz, não o que eu acho. E às vezes o paciente, ele não tem... Se ele tiver uma dúvida em relação ao pós-morte, a gente vai tentar trazer alguma coisa para ele que sane essa dúvida ou que pelo menos dê para ele condição dele tentar achar um sentido dessa pós-vida, da morte. Quando o Marquinhos falou, eu quero te falar sobre isso também. Não, só para a gente matar aquele papo de crença, né? Porque eu trabalhei com uma pessoa espetacular, que ele não acreditava em Deus. Mas ele era uma pessoa tão boa, ajudava tanta gente, né? Ele dava dinheiro, ele comprava remédio, ele dava supermercado, sabe? O cara fazia tudo para ajudar alguém. Isso é uma forma de religiosidade, é uma forma de ter Deus, ou pelo menos uma forma de, sem ele saber, ele tem um ser superior muito forte, né? Ou tinha.
É aquilo que eu falei, é o que dá sentido para ele. O sentido para ele, às vezes, não era ir na igreja e participar de um culto ou de uma missa. O que dá sentido para ele, para a vida dele, não era uma transcendência, um Deus superior. Era ele fazer algo pro próximo dele. E aí você vê Deus aí. Eu vejo a espiritualidade aí. Muito bem. É uma forma de ver a espiritualidade. Agora você entende por que eu te perguntei qual que era o segundo mandamento, né? De amar ao próximo, aí você... Primeiro você tem que amar a si próprio. E depois... Amar o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, cuida de você. Cuida de você. Se você quer cuidar de alguém, cuida de você primeiro. Do próximo. Exatamente. Mas aí a gente entra na questão da compaixão. Não é fora do eixo, né? Não é fora do eixo. Eu, Fabiana, eu preciso ter autocompaixão comigo para que eu possa ter com o outro. Que é isso que eu estou desenvolvendo agora. E meu grupo... Desculpa, dentro dessa disciplina que eu estou fazendo, a gente montou um grupo, aí tem, eu acho que eu nem conheço as pessoas, são do Sul, mas eu sei que um é um médico, tudo da área da saúde. O que a gente vai trabalhar nessa disciplina? Nós vamos montar um treinamento para as equipes dentro de hospitais, equipes multi como essa que nós temos na Santa Casa, para trabalhar a compaixão com a equipe. Por quê? A gente, não sei se vocês já ouviram falar, mas as pessoas falam de exaustão compassiva. Compassiva. É porque vem falando que, assim, às vezes de tanto você ajudar, você sente cansaço. Mas aí vem os estudos e falam que isso não é compaixão. Essa exaustão é empatia. Quando você tem empatia, você quer ajudar de qualquer jeito. Não é perda de energia. Mas aí o que acontece? Isso vem da empatia, porque quando eu tenho empatia, eu faço qualquer coisa para te ajudar, Marquinhos. Eu saio desesperada e vou lá e te ajudo. O que você pode me ajudar? Se não for dinheiro, eu posso te ajudar. O resto eu faço para você. Poxa vida. Então, achei que eu tinha... Eu não vou falar o que eu estou pensando aqui, não, Marquinhos? Não, isso aí eu não posso te ajudar. Não fala não, Deus. Já ficou aborrecido. Não, se você precisar de uma empatia, você vai ter que ir na Marezine. Vai na Marezine. Então, isso é uma coisa. Agora, a compaixão, quando você faz com compaixão, a compaixão não gera cansaço. Pelo contrário, ela te dá uma te dá energia. Exatamente. Então, tudo isso é trabalhado. Mas é interessante essa situação de crer ou não crer no ser superior, crer no ser superior de uma forma diferente, assim como você disse, amar a natureza, amar os animais, amar o próximo, tá? E vamos dizer que uma pessoa mais ligada a ciências exatas crê num ser superior que se chama grande arquiteto do universo. Tá. Assim você me pergunta. Por quê? Não, eu tô terminando o raciocínio para te fazer uma pergunta. Né? Por que grande arquiteto do universo? Porque nós estamos num estado de equilíbrio perfeito entre os planetas, entre as galáxias, de uma forma tão estável. Você sabia que a Terra está a 110 km por hora de velocidade? Eu te avisei que o dia é complicado, né? Você falou que era complicado? Eu falei que ele ia te... A pergunta é, como explicar isso? Então, mas aí ele tem uma filosofia, né? Uhum. Aí a gente está entrando em outro campo. Para pensar. Nós estamos girando em torno do Sol a 110 km por hora e girando em torno do eixo a 1.600 km por hora. 110 mil km por hora em viagem de percurso. E tem um planeta tem um satélite que gira em torno da Terra. E se perder esse equilíbrio, força gravitacional totalmente equilibrada, é o fim do começo. Porque nós voltamos a estaca zero, do boom inicial do universo. Então, como é que é difícil você entender Deus nesse contexto todo, não é isso? Olha, eu vou te falar muito sinceramente que para mim não é difícil, isso aí é a visão dele. E se ele é matemático, se ele acredita numa física, de uma condição que fala para ele com exatidão aquilo, ele tem um estudo aquilo. Tudo foi criado por Deus, é isso que você quer dizer? Ou por Deus, ou simplesmente, se a gente buscar aí grandes filósofos, pensadores, aí a gente pode ir longe nisso, de certa forma, eles não acreditavam em um Deus. Mas também entendeu? Vocês acreditavam que a Terra era plana. Então, e as coisas vão mudando. E aí é isso que eu te trago. O que é o olhar da pessoa. Pois é, mas naquela época também não existia esse atendimento, vou chamar de espiritual,
em conjunto com a medicina, que hoje eu acho que é um grande avanço essa junção das duas ciências. Outro ponto importantíssimo, a gente vem de uma medicina, a gente fala da biomedicina, né, de um cuidado biomédico, assim, mudando para um cuidado biopsico-sócio-espiritual. É uma mudança que está tendo. Aí eu vou te voltar numa coisa que eu te falei. Lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil agora está começando, existe a espiritualidade como matéria dada em cursos de medicina, em cursos de enfermagem, em cursos de psicologia. Aí a gente até tocou no nome da Cláudia, do Dr. Ângelo, porque eu fui junto com a Cláudia dar uma aula sobre isso para alunos da medicina aqui. E aí, se vocês me permitem falar, eu acho que isso é um avanço na nossa cidade que não tem tamanho. Está dentro do currículo escolar de qualquer médico hoje? Achei um negócio excepcional. É fantástico. Isso foi uma aula de cuidados paliativos que ele me convidou e que eu fui junto com a Cláudia. A Cláudia falou metade sobre saúde e espiritualidade. A gente pode conversar aqui um mês que, sabe, são assim, tem muita coisa que envolve. Mas o que acontece? Aqui nós estamos numa cidade que ela oferece, que ela tem dentro do Hospital da Santa Casa uma equipe de cuidados em cuidados paliativos. Eu não vou falar nomes, porque eu vou me esquecer, mas o que a gente tem lá dentro dessa equipe de coordenação, né, doutora Ana, doutor João, eles são médicos paliativistas, uma área nova, né? E a gente tem lá psicólogo, dentista, nutricionista, farmacêutico, fisioterapeuta, eu não sei se eu falei a nutrição, enfim, psicólogo. Eu não posso nomear. Psiquiatras? Não, psiquiatra não. Aí tem na equipe multi de cuidados paliativos é o psicólogo. Se houver necessidade, tem encaminha para as outras áreas. Então, é uma riqueza. Sabe? Então, quando a gente sai, eu tive a oportunidade de passar pelo INCA, de estar num hospital de transferência que chama Place, no Rio de Janeiro, de transição. O que é isso? Hospital de transição. E aqui também a gente pode falar que esse cuidado espiritual, que essa equipe, ela gera também o quê? Que o paciente não fique muito tempo internado. A gente está falando também de condição financeira. Existem estudos que comprovam que a capelania pode reduzir o tempo de internação do paciente. Eu concordo com você. Então, tudo isso agrega. Então, nós estamos dentro aqui de Posto Caldas, no sul de Minas. A gente tem uma equipe... aí eu estava brincando com isso, que é lindo. É claro que não sei se as pessoas vão me entender mal, mas não é que a gente está achando bonito as pessoas sofrerem. Que lindo que a gente tem dentro de um sistema de saúde público, pessoas, uma equipe dessa, que, como eu disse, eu só vi fora daqui, assim, em grandes centros. Eu pensei que a Santa Casa fosse pioneira nesse segmento. Aqui aqui eu posso te falar. Eu tô falando, assim, quando eu fui fazer estágio... Aqui que você fala, na nossa cidade de Poços de Caldas? Na nossa região. Na nossa região. Eu acho que, assim, uma equipe tão completa como essa, que eu esteja falando besteira, é o meu desejo, e que depois alguém fale pra gente, não, Fabiana, a Alfenas tem... Não, mas tudo bem, assim, mas aqui tomara que tenha, né? Tomara que tenha, mas nós somos... Mas é uma coisa recente, não é tão antiga. Exato, é recente, eu acho que tem mais ou menos um ano. Eu não tinha ciência disso. Eu não estou dando assim com precisão números, como eu já disse, de datas eu não sou tão boa, mas a equipe, quando eu entrei lá, eu senti como eu estava em equipes, como eu estou te falando, em grandes centros. O Hospital Place, que eu estou dizendo, que eu estou trazendo aqui, ele é de transição. O que é isso? Pessoas em cuidados paliativos, pessoas com traumatismo, com problema de traumatismo sério, né, que não vai andar mais, doenças crônicas, terminal. Essas pessoas, quando ela está num hospital, por exemplo, um hospital normal, ela tem atendimento médico, tudo. O cuidados paliativos, ele fornece depois que a pessoa não tem mais condição, no caso assim, não tem terapia mais, não vai entrar um médico e dar uma medicação, ele vai cuidar do bem-estar desse paciente. Sai do alcance da ciência para entrar no alcance da espiritualidade. Não, ele está dentro da ciência, só que ele vai para um lugar que ele vai ser atendido naquilo que ele necessita, porque às vezes ele não precisa passar no médico o médico não precisa passar todo dia mais no quarto dele. A gente precisa ver o que esse paciente precisa nesses hospitais de transição. Então, o que o paciente está acamado? Lá no Rio, eu participei assim, de um paciente, o senhor que tinha perdido os movimentos da cabeça para baixo.
ele não precisa ficar mais no hospital que nem a Santa Casa. Ele vai para o hospital de transição, porque lá ele vai ter os cuidados necessários, o treinamento com a família para receber ele em casa. Esse hospital de transição melhora para mim, para o meu entendimento. Que é o hospital de transição? É isso. Ele sai de um hospital normal, convencional, e vai para um lugar que ele vai ser acolhido às necessidades dele. Como se fosse um outro hospital? É um outro hospital. Fisicamente é um outro hospital. Fisicamente. O Place, por exemplo, ele tem em vários lugares no Rio. Eu passei com o Bruno Botafogo, Barra, Niterói. E quando esse paciente vai para casa, ele sai do hospital e vai ficar em casa. Isso, como é que chama isso? Perfeito, mas isso é a transição. Ele saiu do hospital, mas ele não tem condição de ir para casa direto. Ele passa para o hospital de transição. Gente, eu não sou médica, tá? Eu tô dando relatos aqui. Se fosse de vivência, médico, né? De vivência, né? Tá. Então ele vai para esse hospital de transição. A família vai ser treinada, os profissionais que vão atender ele em casa vão ser treinados para necessidade em casa. Então isso economiza também. Entra a questão de custo. E é muito fantástico, porque no hospital de transição você não encontra muito médico. Você encontra fono, você encontra... aqui tem fono também, viu, gente? A equipe é muito legal. Então, você encontra fono, fisioterapeuta, biomédico, nutricionista, toda essa equipe dentro desse hospital. Às vezes é difícil encontrar um médico, porque a medicação já está passada, não vai mudar. O teu papel dentro dessa equipe, exatamente, qual é o teu papel? Espiritualidade? Eu cuido da espiritualidade da pessoa. Entendi. Normalmente, assim, aqui eu tenho a gente tem a felicidade, além de tudo imposto, de encontrar pessoas muito bacanas de lidar. Tem a Patrícia, que é a psicóloga que eu trabalho direto na Santa Casa, que ela também faz um trabalho de luto muito bonito, de pós, né? Depois de acolhimento dessas famílias, tudo. O que acontece? Às vezes não é nem os médicos, é a Patrícia que entra em contato comigo. E aí eu vou para atender esses pacientes. Aqui na Santa Casa eu sou voluntária, né? Então, o que acontece? Às vezes, a necessidade desse paciente é um líder religioso. Então, qual que é o meu papel de assistente? É fazer a ligação com esse líder religioso. Já que você está falando de religião, aconteceu o caso de alguém pedir, ou alguém da equipe, vamos falar de oração. Acontece? Acontece. Teve um domingo que a doutora me ligou e falou: Fabi, tem uma pessoa, você consegue ir lá atender? Era uma senhora de fora, ela queria alguém para rezar o terço. E tá tudo bem, se ela quer, Fabiana, eu sei rezar o terço, né? Então por que eu não vou rezar com ela? Ô, Fabiano, o médico pertence a uma categoria que é o CRM, Conselho Regional de Medicina. Essa profissão, essa função de vocês é regida por algum conselho? Então, essa aí é a nossa próxima batalha. Mas existe uma faculdade? Na verdade, existem cursos de formação. Até assim, eu gastei 1 ano para fazer essa formação. Existem cursos aí que dão 3 meses. Então, quer dizer, por aí a gente vê a diferença da formação. Então, o que acontece? Aqui no Brasil, a gente não tem ainda uma no exterior organização. tem? Então não é reconhecido? É isso que você quer dizer? É reconhecido porque a gente está dentro dos cuidados paliativos. E os cuidados paliativos têm leis. E o atendimento, a assistência espiritual, ele é dado para o cidadão, ele tem lei tanto estadual como municipal. Que tipo de conselho federal seria, então? A gente ainda não tem um conselho. Qual seria o conselho que regeria essa função? Isso aí é o que eu tô falando, é o próximo desafio aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos tem uma liga, sempre tem alguém, tá? Porque no caso, como somos assistentes que não somos religiosos, então a gente não tem ligação com as instituições religiosas. Você estava dizendo que seu trabalho é voluntário nesse eu vou chamar de projeto? Aqui na Santa Casa eu sou voluntária e tenho a intenção de ser voluntária ali enquanto eu puder exercer a função. Os demais também são voluntários? A maioria no Brasil, por isso que não tem o profissionalismo. Aí que a pergunta de vocês foi muito bacana. Então, é voluntário porque vem normalmente ligado a uma instituição religiosa, né? Agora, no meu caso, eu sou uma assistente espiritual, que eu tenho uma formação, então eu posso dar um suporte maior e fazer parte de uma equipe. Essa é a minha diferença. Eu estou dentro da equipe de cuidados paliativos, dentro de uma equipe multidisciplinar. E tenho formação para isso. Eu não tenho uma formação religiosa. Eu tenho uma formação que me permite atender qualquer pessoa. Então, eu não vejo, assim, mediante tudo isso que você está falando, eu não vejo, assim, dificuldade em
vamos dizer, em profissionalizar isso, né? Exatamente. É porque assim, as coisas estão caminhando agora. O cuidados paliativos no SUS saiu agora, né? Faz pouquíssimo tempo. Não sabia. Saiu dentro do SUS. E lá tem uma normativa lá que fala, e o paciente tem direito à assistência espiritual. Então, quer dizer, eu como profissional, por isso que eu disse no começo, é muito bacana estar aqui falando isso, porque, e também como cientista da religião, eu posso trabalhar em várias áreas. Eu posso dar consultoria. Você está vendo a dificuldade da gente entender exatamente essa sua função? Por exemplo, você é voluntária, trabalha numa equipe que dá assistência espiritual na Santa Casa. E nos outros planos de saúde? Exato. Então, por exemplo... Você está falando de um plano de saúde particular? Eu faço atendimento domiciliar e aí a gente vem se organizando. Por exemplo, eu tenho contato com o Bruno, que está no Rio de Janeiro. O Bruno, no Place, ele é um profissional contratado. O que é Place? É o Hospital de Transição, que eu falei. Então, no INCA, ele é voluntário. Mas agora eles já estão começando a conversar de ter um valor, né, para passar para esse profissional que dá palestra no Brasil inteiro, que está terminando seu doutorado em filosofia, que também é cientista da religião, que se dedica, que dá curso no Brasil inteiro, aula dentro de N projetos, para ele ter. Então, o que acontece? Matheus é um assistente profissional também, está lá na PUC do Rio Grande do Sul, dentro do Hospital São Lucas, faz um trabalho maravilhoso. O Matheus é contratado do hospital. Mas aí veio uma coisa observar bem, você observou, Marquinhos, que todos os grandes profissionais, você cita que eles são professores da PUC, que é uma universidade católica. Não, o Bruno não é. O Matheus tem... É porque eu estudo na PUC, né? Ah, tá. Então suas referências são dentro da PUC. Existem profissionais desses formados na UFMG, por exemplo? Na UFRJ? A profissional das ciências da religião, Sim. Não da assistência espiritual, a primeira universidade que teve a disciplina Ciências da Religião, né, assim, teve a formação de profissional religioso, é a Federal de Juiz de Fora. Tá, no Brasil Então a gente tem espalhado aí por Mas de qualquer maneira isso é uma coisa nova para o Brasil, né? E a questão não da ciência da religião, mas o cientista da religião trabalhando na área da saúde, sim. A convite do Bruno com a doutora Annelise, que é do Rio, eles têm um grupo de pesquisa e eles me convidaram para fazer um capítulo do livro deles, que eles vão lançar agora, que é justamente isso, o cientista da religião. Era para me falar das ciências da religião. Então dentro da saúde. Por isso que de vez em quando a gente embaralhou as cartas aqui, nós falamos de religiosidade, sobre espiritismo, sobre catolicismo, sobre outras religiões. Por tudo nós estamos querendo entender, não é, Marquinhos? Por tudo isso que eu perguntei para você da saúde. Eu perguntei, até pedi mais uma afirmação disso, a saúde, a ligação da saúde com a espiritualidade, né? Da religião. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você é pós-graduada em farmacologia. Isso. Você é graduada em biologia. Sou em biologia. Onde é que entra isso aí? Farmacologia, que eu até anotei aqui, estudos dos efeitos dos medicamentos. Aí é uma trajetória mais pessoal. Eu sou formada em biologia, né? Meu tio trabalhava com produção de vacina na antiga Cooper, nem sei se vocês vão lembrar disso. Então eu fiz biologia porque eu tinha ele como referência e queria trabalhar com ele, né? Aí eu fiz biologia, só que eu fui cuidar dos meus pais, aí eu não saí, eu sou filha única. E bem na época que era para sair, tinha feito cursos no Butantan, tal. Na hora que eu queria tentar sair de Poços para trabalhar nessa área, meu pai teve Alzheimer. Então eu fiquei. Eu sou filha única. E aí o que acontece? Nesse ficar, eu comecei a trabalhar em laboratório de manipulação de farmácia. Então eu fiz a farmacologia, que também faz parte da biologia. Tanto ia me ajudar se eu fosse trabalhar no desenvolvimento de pesquisa ou trabalhar com produção de soro, vacina, que era o que meu tio fazia, como me ajudou. Depois disso, eu fui sempre trabalhando, voltando para a questão dentro de ambiente de saúde, mas na área administrativa. Eu trabalhei em clínica de medicina nuclear, que está ligado principalmente em pacientes com doenças crônicas, pacientes, né, Fernanda, oncológicos, cardíacos. Radioterapia, essas coisas? Não, cintilografia, é medicina nuclear, de diagnóstico. Tá. E aí fui indo. Então, eu fui trabalhando na área da saúde, trabalhei na antiga Climep, com o Dr. Lucas, quando eu voltei. Fui para fora
Pela DIMEM, trabalhei dentro do Hospital de Alfenas, mas na medicina nuclear. Depois foi com o médico que eu trabalhei na DIMEM, ele abriu uma medicina nuclear em São João da Boa Vista, ele me convidou, eu trabalhei lá. Aí o que acontece? Depois, quando eu voltei para Poços, eu fui trabalhar na área da saúde também, mas uma área mais competitiva, que era numa rede de drogarias. E lá eu fui gerente de RH. Trabalhei um tempo lá e eu trabalhava com pessoas. Então, a minha formação, além de tudo, eu tenho MBA em estratégia de negócio em empresas. E aí a vida foi me apresentando coisas e eu fui... Até você fazer uma opção E aí que tá, eu não fui atrás da ciência da religião, a ciência de religião me achou, porque como a empresa que eu trabalhava era grande e o público jovem, a professora Gisele, na época quem era meu patrão, ele fazia um curso de gestão de pessoas na PUC. Pelo número de funcionários e pela idade dos funcionários, a professora Gisele, que é da ciência da religião, se interessou em fazer uma pesquisa. Quem acompanhou e aplicou os questionários da professora Gisele foi eu. A hora que ela me conheceu, ela virou e falou assim, você sabe o que é ciências da religião? Se eu te convidar para ir na PUC... Você não sabia? Não. Eu estava assim, né? Eu tenho 46 anos. Teoricamente, eu estava muito estável. Era um lugar que eu gostava de trabalhar. Você tem 46 anos? 46 Você anos. Você é só 4 anos mais nova que eu. Eu estava assim, para Poços, eu estava numa boa colocação. Eu não vou entrar nessa seara não, Marquinhos. Hã? Que não foi, vou entrar nessa discussão não, Marquinhos. Meu Deus, tem coisa que você tem que deixar passar batido, nego. Mas e eu achei aí interessante. A professora me convidou, você eu fui disse atrás. que você foi descoberta pela ciência de Isso, espiritualidade. aí a Gisele me convidou. E não o contrário, você não foi em busca, ele aconteceu na sua vida. Aconteceu. Aí ela me conheceu, aí ela me convidou para o mestrado. E aí foi. Aí ela me apresentou para o professor Flávio Senra, que hoje, além de um amigo pessoal, é uma inspiração para mim. Eu digo que a Gisele fez o convite e o Flávio acolheu. Uhum. E assim, fazia quantos anos que eu não estudava? Eu tive que entrar no mundo acadêmico. E o Flávio e a Gisele ali me acolheram, depois eu tive... E aí, o que acontece? O Flávio estuda religião e cultura, as coisas contemporâneas. Então, sem religião, que aqui no Brasil tem sem religião com crença. E aí eu fui me apaixonando. Religião sem crença. Entende? Né? Mas eu acho o seguinte, você nasceu com esse destino, eu entendo assim, que foi só questão de tempo. Aí depois você também, encontrar. só para não deixar de falar, olha para você ver, aí o Flávio era amigo pessoal dessa professora Mari, o Flávio me apresentou para Mari, eu tive a oportunidade de sair de Poços e ir para PUC Paraná para ver um especialista europeu falando de um modelo de cuidado. Então assim, essa junção de pessoas, por isso que eu falo que a ciência da religião me chamou e me abriu horizontes, e aí me mostrou, e aí eu venho cuidando do meu pai, a minha mãe faleceu comigo em casa, então assim, essa questão do cuidado, de trabalhar com pessoas, isso me gerou uma certa facilidade de transitar nesse meio. Seu pai está vivo? Não, meu pai morreu. Já foi. Foi primeiro com a minha mãe fez 2 anos agora em julho, né? Então assim, tudo isso foi me levando para esse caminho, e é uma coisa que me dá muita satisfação. Deixa eu te fazer uma pergunta, não quero ser inconveniente. Diante disso tudo, porque eu estou vendo que você fala, quando você fala do teu segmento aí de ciência da religião, né? Primeiro eu quero te dizer o seguinte, que na verdade esse seu superior te conduziu para isso aí. Porque da forma que ela fala, da forma que você está falando, eu estou olhando dentro do teu olho quando você está falando com eu estou te observando. O teu olho brilha quando você fala disso daí. Quer dizer, eu até não sei a palavra, não me lembro a palavra que ele usou aqui, mas você foi, na verdade, conduzida para isso daí, né? E aí eu te pergunto o seguinte, diante disso tudo aí, como é que você vê a morte? Você perdeu o seu pai e a sua mãe há 2 anos, é isso? Minha mãe há 2 anos. Como é que você enxerga a morte? Você acompanhou tudo isso, você falou que a sua mãe praticamente morreu do seu lado. Morreu do meu lado. Como é que você vê isso? Como é que você, no momento, né, pós-morte, como é que foi isso? Olha, foi muito difícil, até porque eu acho que quando a Cláudia esteve aqui, ela falou para vocês que o luto não é só da morte. Além da fase, e aí eu tô falando uma coisa muito pessoal, mas além de perder a minha mãe, eu me desvinculei de algumas pessoas da minha família que eram meu alicerce. Quando eu falo das ciências da religião com esse entusiasmo, essas pessoas, as ciências da religião, esse acolhimento que não é um mundo fácil, um mundo acadêmico, mas o acolhimento que eu tive dessas pessoas supriu muito a ausência da minha mãe e desses familiares que eu não tenho mais contato.
que eram pessoas fundamentais. E aí que tá, que eu tava falando, eu tinha uma vida estável, trabalhava numa empresa, sou casada, tá tudo tranquilo. O que eu fiz? Eu pedi as contas, eu terminei o mestrado, o doutorado, eu entrei no doutorado, eu passei em primeiro lugar, então eu tive a oportunidade de bolsa, senão não teria condições de fazer. Eu sou bolsista FAPEMIG. Eu vi aqui. Eu sou bolsista FAPEMIG, então... O que é FAPEMIG? É uma fundação do governo do estado de amparo e apoio à pesquisa. Okay. Então, assim, fantástico também. As viagens que eu faço, tudo que eu faço, a FAPEMIG eu tenho, então eu preciso falar disso também, eu tenho esse apoio, tive no mestrado da CAPES, que depois Seu também... dia está tendo 24 horas ainda, né? Tá, isso aqui não é à toa, nem esses branquinhos não é só idade, só pra saber, não. só para me situar quantas horas tem seu dia, porque... É difícil, não, é ótimo, tá tudo lindo, eu ainda ajudo meu marido, enfim, tá tudo tranquilo, é o que faz dar sentido. Mas você trabalha fora também? Não trabalho por conta de ser bolsista. Agora, eu também passei no concurso da prefeitura, posso dar aula de educação religiosa e aí a FAPEMIG me permite dar aulas quando eu dou participações em algum lugar, coisas voltadas para minha pesquisa, eu posso tocar também, não tem problema. E aí que eu falo do espaço e que eu estava conversando. Hoje, a gente consegue também fazer atendimento domiciliar. A doutora Ana me encaminhou essa semana uma paciente, então eu posso começar a trabalhar e ter aí uma questão financeira. Eu já posso começar a dar consultoria, eu estou montando a minha consultoria, que ela chama Religare, em homenagem à minha mãe e ao Flávio, se vocês me permitem contar, e gostaria de convidá-los a assistir. O Religare é uma extensão do projeto de pós-graduação da PUC Minas, e ele é na TV Horizonte, e o professor Flávio Serra, meu orientador, ele recebe pessoas de todas as denominações, de todas as ideologias, e ele conversa sobre religião e sobre espiritualidade com várias pessoas, tanto no Brasil quanto fora. É um programa muito bacana, aos domingos, na TV Horizonte. A TV Horizonte, que inclusive é da Igreja Católica. Exatamente. É ligada à PUC. Isso, faz parte extensão do programa de pesquisa. Então lá, é essa coisa que eu falo, ele acolhe todo mundo e ouve todo mundo, então é muito bacana. Então, quando eu entrei no mestrado, a minha mãe já estava muito ruim, assim, já estava decaindo muito assim, e eu tinha um sofá no meu escritóriozinho, e aí veio a pandemia, era aula online. E aí eu comecei a ter as primeiras aulas no mestrado, né? E ela ficava no sofazinho deitada, então ninguém via ela, mas ela acompanhava assim, minhas aulas, tudo. E um dia eu tive uma orientação com o Flávio, de tela, a tela aberta, conversando. A hora que eu desliguei a tela, ela virou e falou assim pra mim, assim, o que ele faz? Aí eu falei assim, mãe, ele é o Flávio Serra, ele é professor da PUC, ele estuda, aí eu falei pra ele é meu orientador. Aí ela virou e falou assim, nossa, que maravilha, mamãe fez até a 4ª série, que maravilha, sabe, porque eu conheço ele, antes de você falar pra mim que ele era me apresentar hoje. Aí eu falei assim, como a senhora, por isso que eu falo da importância de programas como esses também. Por quê, mãe? Porque ele tem um programa na televisão, depois do terço, e esse programa, ele explica coisas sobre a religião que eu nunca imaginei que teria na vida. Então, quer dizer assim, a minha mãe, em casa, assistiu o Flávio, que veio a ser uma pessoa que assim, para mim, hoje, um amigo querido, um suporte, uma referência. E o Flávio chegou dentro da minha casa antes mesmo de eu conhecer ele, porque religião está na política, religião está na saúde, religião e vice-versa, né? Está num contexto muito grande aí, né? Então, você vê como que as coisas acontecem e a importância da gente ter lugares de fala. E aí, disso, tá entrando dentro das casas das pessoas, esse tipo de informação. Pode ser um assunto assim, não vou dizer específico, mas é um assunto assim muito pontual. É um assunto que eu confesso, não sei o Marquinhos, que a gente está tendo contato com esse grupo de pessoas, com você como representante, desse atendimento espiritual pela primeira vez. Eu nunca tive ouvido falar, na verdade. Já falamos com tantas pessoas que já passaram por aqui, que falaram sobre medicina, sobre vários assuntos, né, tecnologia, mas não assim com essa função de espiritualidade ligada à medicina, ligada à área de saúde, ligada a atendimento
de humanização dessa forma. Nunca havia falado com ninguém nesse sentido. É muito recente. Se a gente pensar dentro da ciência, academicamente falando, 20 anos é muito pouca coisa. Então, é muito recente mesmo. Então, falar disso é muito importante. Quando você fala recente, você está falando de quê? De alguns 20 anos? 20 anos. Aqui no Brasil, de estudos mesmo científicos, estudos... Lembrando que existe um período de nascimento, maturação e a efetivação. A gente está falando aqui... então, por conta desse programa do Religare, e está divulgando isso, agora eu tenho, em homenagem ao Flávio e à minha mãe, a minha consultoria vai chamar Religare, que na verdade o Religare... É homenagem para sua mãe. Para minha mãe e para o Flávio, desse trabalho brilhante que ele faz de levar esse tipo de informação dentro das casas das pessoas, assim. E também pelo programa de extensão da A TV Horizonte é muito importante. Ela tem programa voltado à terceira idade, tem programa voltado à religiosidade e tem, logicamente, programas ecléticos. Eu só não sabia, sinceramente, que ela abria a programação dela para outras religiões, ouvir outras correntes, vamos dizer assim. Se vocês tiverem curiosidade, acesse, tem no YouTube, tem coisas antigas, desde quando começou, né? Então, agora, com a consultoria, eu posso trabalhar nisso e com a formação que eu tenho, e aí a gente vem se organizando para isso. Por exemplo, a gente já tem contatos, por exemplo, que eu disse com o Matheus, e a gente sabe quanto que hoje custa o nosso serviço. A gente consegue fazer isso de uma forma profissional e está caminhando. Isso. Exatamente. Então você tem ciência da grandiosidade do teu trabalho, da importância do teu voluntariado, né? O voluntariado é muito importante, até para as pessoas conhecerem e a gente levar acalento para as pessoas. Isso sem dúvida. Bacana, muito bacana. E aí agora é o que eu falei, eu posso dar aula também, hoje os cursos estão se abrindo mais, então tudo é novo. Então eu estou me apresentando. Eu estou apresentando o meu trabalho, agora veio essa ideia da consultoria, de trabalhar isso de outra forma também, né? E sempre ligado também que eu jamais, ali na Santa Casa, eu sempre vou ser voluntária, então assim, e aonde eu puder ajudar também. E você é voluntária há quanto tempo? É que eu acho que já fez um ano. Um ano. Muito porque bom. Eu queria estar bem preparada, sabe? Eu quis ir para onde a Você está muito preparada. Marquinhos. Não está pouco, não. A gente nunca está. Sim. Cada dia e só surpresa. Na Santa Casa, ou Fabiano, ou também na Santa Lúcia? Não, por enquanto só na Santa Casa. Agora, é uma coisa que pode abrir para outras instituições, né? Posso abrir para outras instituições. Na Santa Casa foi hoje quem tem esse atendimento é só a Santa Casa aqui. Você falou que ela é pioneira na região, etc. Você já falou isso. Mas assim, em outras entidades de saúde aqui em Poços, não. Eu não conheço. Eu acredito que não tem outra pessoa que faça esse trabalho. Pode existir capelania, mas uma capelania religiosa, não assim uma capelania profissional, eu acredito que não. Eu fico imaginando até, se me perdoa, até dar uma voada no assunto aqui, em lugares de conflito, né? Nossa. Capelania. É muito. Em lugares de conflito. Você trabalhar, às vezes você vai atender, né? Esses dias saiu uma enquete, tem uma advogada, né, que também conhecida no Brasil, que é a Luciana Dadalto, e veio uma enquete que o paciente é ateu, mas a família queria que batizasse o paciente. Até onde vai isso, entendeu? Aí entra questões de lei, de direito, a pessoa está inconsciente, mas ela tem o direito dela, né? Então, assim, é muito complexo. Tá, mas quando eu falo em áreas de conflito, eu falo em dois tipos de conflitos. Conflito, por exemplo, de trabalhar numa região bem remota da África e eu trabalhar numa região bem na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Mas aí que me dá vantagem de ser cientista da religião. Então. Mas é um desafio. É um desafio. Mas entrar no meio de uma guerra, no meio do conflito. Dentro de um hospital, de uma coisa. E também entender a cultura daquele povo. Mas quando eu falo de entrar no meio, é enfrentar lá aqueles canhões, aqueles tiros, aquelas bombas. Arriscar a própria vida, é isso que eu quero dizer. Eu não sei como que funciona, uma boa pergunta, como que tem essa assistência, como que é feito, porque às vezes eles não têm nem o básico, né? Girar uma assistência dessa, né? E aí entra a questão cultural também, como que esse país vê tudo isso, né? Essas pessoas... Mas você não precisa ir muito longe não, viu, Fabiano? Tem certas regiões, no Vale de Jequitinhonha, por exemplo, no Nordeste e no Norte de Minas, que precisa muito dessa assistência espiritual, porque é onde a medicina nem chega às vezes. Então, acho que existe, assim, locais e lugares
que pode haver a atuação da capitania. É capitania? Capelania. Capelania, perdão, desculpa. Capelania, independente de ser dentro do hospital. Mas aí as comunidades religiosas têm também muito desse trabalho também dentro das pastorais de saúde, eles desenvolvem muito essa questão. Em alguns lugares, essa capelania é trabalhado dentro das instituições religiosas. Não dessa forma como eu apresento aqui, mas tem esse acolhimento, tem todo esse trabalho. Sim, é porque, na verdade, a gente está falando... A gente se refere muito, assim, falar de outros lugares que precisam desse tipo de atendimento, mas esquece que dentro do nosso próprio... Aqui dentro da nossa própria região mesmo, você vê, hoje na lei até a assistência primária, a assistência básica primária, ela inclui o cuidado espiritual também, de atendimento básico que a gente está falando. E naquelas situações de emergência, assim como, por exemplo, de desabamento de terra e de comoções sociais, de enchentes, e que pessoas que às vezes perdem tudo e perdem os entes queridos, essa função também ela pode ser exercida com muita soberania. Pode ser nas escolas, o capelão, por exemplo, ele pode trabalhar nas escolas, né, dentro das prisões, nos hospitais. Dentro das prisões. Tem tudo isso, aí tem toda uma vertente. Exatamente. É que aqui o nosso foco é a saúde, mas tem essa capelania que trabalha dessa forma também. Muito bom. É que aqui a gente está falando de um lugar que é rico. Vocês me permitem, por exemplo, professora Gisele, não sei se vocês sabem aqui na PUC Minas, professora Gisele mapeou todas as benzedeiras de Poste Caldas. Isso é um trabalho belíssimo, gente. Isso é cultura, isso é conhecimento. Ela e a equipe dela, tem a Júlia Quinteiro, que ela é advogada, mas faz parte do grupo de pesquisa, não vou citar todos os nomes que eu não vou lembrar aqui, mapearam todas as benzedeiras, todas as plantas medicinais que essas benzedeiras, isso aí são legados, narrativas que passam, que daqui a pouco, hoje a gente não tem, elas falam que não tem nem para quem transmitir esse conhecimento, porque não tem interesse mais. Mas quando a gente fala que é uma região rica, assim, nós... Logicamente, aqui no sul de Minas, nós temos uma qualidade de vida boa, mas não quer dizer que é 100% suficiente para tudo. Até quando a gente vai em Belo Horizonte, vai conversar com autoridade, eles falam, não, lá não precisa de nada, lá tem asfalto, tem... Aqui em Poços, por exemplo, gera energia própria, água própria, faz o seu próprio tratamento, mas tem gente necessitada também, como em qualquer lugar, pode ter menos, quantitativamente, mas existe pessoas. E não precisa necessariamente passar por uma situação socioeconômica. Basta passar por uma necessidade. E eu acho que a gente aqui, é o que eu estou falando, nesse critério, eu acho que Poços se destaca muito por tudo isso. A gente tem trabalhos, às vezes, na cidade que a gente desconhece. Ligado nessas áreas, sabe? Como eu disse, igual essa pesquisa, né? Rio Grande do Sul, por exemplo, eles têm um atendimento... nos PSFs, no posto de saúde, onde a pessoa faz o yoga, faz a meditação, para evitar até questão financeira mesmo, para ter um atendimento, para não ocupar todo o tempo do médico, enfim. E em alguns aspectos eu acho que nós somos muito, muito privilegiados aqui, né? Muito bem. Fabiana, deixa eu falar dos nossos patrocinadores, nossos apoiadores, né? Vamos começar a falar da Marezine. E eu quero avisar você, chamar a sua atenção, porque a Marezine é a maior correspondente bancária da região. A Marezine tem parcerias com várias instituições financeiras, com vários bancos, isso para levar até você a melhor taxa. Quando você tem uma taxa baixa, você tem um juro baixo. Se você tem um juro baixo, consequentemente, você vai ter uma prestação mais amena. É assim que a Marezine trabalha para que você possa fechar o negócio da compra do seu imóvel, o negócio da compra do seu carro, né? Se você tem um imóvel aí, por exemplo, quanto vale o imóvel? Quanto é que você tem? O imóvel vale lá R$500 mil e eu tenho 10%, quer dizer, você tem 50 mil. A Marezine financia o resto, e eu repito, trabalhando de banco a banco para chegar na melhor taxa e, consequentemente, no juro mais baixo para você, e uma prestação mais amena, né? E aí tem outras modalidades, de repente você, né, precisa sacar um dinheiro do FGTS, que é aquele saque aniversário, você pode fazer através da Marezine. Pagamento de fatura ou dinheiro na sua conta, estou falando aqui do seu cartão de crédito. Quanto você precisa, né, e qual o limite do seu cartão? No limite do seu cartão, você pode receber um Pix em menos de 1 hora ou no máximo 1 hora, ou fazer o pagamento das suas
né, dos seus boletos. Você soma o boleto, né, a Marezine paga e depois você paga isso em até 21 parcelas. É assim que a Marezine leva da melhor forma o dinheiro para sua conta ou o dinheiro nas suas mãos no mais curto espaço de tempo. É muito importante você anotar aí o telefone da Marezine e o endereço, tá? 3721-9022 é o telefone, na Minas Gerais, número 664, em frente à Prefeitura. Aliás, nós podemos falar hoje em frente à antiga Prefeitura, né? O Conservatório Musical será lá. O Conservatório Musical, em breve, aliás, é um belo lugar, né? Então, ali bem no início da Minas Gerais, tá? Anota aí o telefone 3721-9022. E vamos falar do nosso cafezinho, do nosso pão de queijo do dia a dia. O café caldense com cheiro, gosto do puro e verdadeiro café. Pela torra clara, a torra média clara, que não mascara, mostra o cheiro e o gosto do café de verdade. Quando for no seu supermercado, na padaria, na mercearia, loja de conveniência, onde você compra, não encontrou, cobre do seu gerente, tá? E o pão de queijo Xodó de Minas, que dispensa comentários, é o melhor pão de queijo do Brasil. Se não experimentou, experimente. Vai no seu supermercado que você vai achar com certeza. Não encontrou, cobra, tá bom? Quando você for no mercado municipal, na entrada principal, você encontra ali uma loja do café caldense, do café beduíno. Lá você encontra todos esses produtos e outros produtos também. Principalmente o pão de queijo Xodó de Minas e o café caldense, tá bom? Falou direitinho, Deu? Tudo certo. Só faltou o Deu anda viajando por aí, né? Onde é que encontra o café com manteiga? Onde? O café com manteiga encontra nas plataformas, no YouTube, no Instagram, no Deezer, no Spotify. Né? Você bateu Café com Manteiga Podcast, você vai nos achar com certeza, tá? E você pode nos assistir os nossos episódios. Esse episódio tá bacana demais, né? E você pode assistir também pela TV Poços, aos sábados, às 23 horas, aos domingos, às 17h30. Né? O Ildeu anda viajando bastante por aí, né, Ildeu? Exatamente. Eu quero convidar você para viajar o mundo, o Brasil e o mundo comigo, conhecendo outras culturas, outros lugares, e trazer o exterior para dentro da sua casa e mostrar o que nós temos de bom em Minas Gerais para outras emissoras de TV espalhadas pelo Brasil afora. Mas você acompanha o Especial Turismo comigo na TV Poços, aos sábados às 20 horas e às quartas-feiras também às 20 horas. E no Especial Turismo você sabe, a gente se encontra aqui. Pois é, e o Ildeu lá não fala não, ele mostra também, né, Ildeu? Sim, não a tem gente conversa, viaja por aí. Não tem conversa fiada. Ela roda mais de 260 mil quilômetros. É muita coisa, são várias voltas na Terra. Interessante é que enquanto o Marquinhos estava falando dos nossos apoiadores, e você falando motivada do seu trabalho, tem o nosso amigo Kleber, que escreveu um livro que tem tudo a ver com o que você faz. Você já leu o que está escrito na sua xícara? Ah, legal. O impossível... legal. Como é que é? O impossível a gente faz na hora. O milagre demora 30 minutos. Até que é rápido, né? Tá muito, tá? Tá bem rápido. Muito bem. Ô Fabiana, nós deixamos de fazer alguma pergunta que você gostaria que fizesse? Você quer falar de algo que nós não perguntamos? Ou fomos inconvenientes em alguma pergunta? Pode falar também. Não, pelo contrário, eu acho que foi uma oportunidade muito boa. Como você disse, talvez foi a pergunta de muitas pessoas que estão em casa. É o intuito nosso. Né? Eu falando para uma sala de pessoas que entendem o que eu estou falando é uma maravilha, né? Você, né, tá caminhando no meio das pessoas que trabalham com você, isso é uma coisa. Agora, responder, eu acho que é importante as perguntas que as outras pessoas que não têm noção do que acontece e o que existe relacionado a esse tipo de tema, então eu achei que foi muito bacana. E por sermos ignorantes no assunto, tomara que a gente tenha feito alguma pergunta de ignorante, porque assim nós passamos para as pessoas que são ignorantes como nós. Na verdade, nós somos meros interlocutores. É quem sabe e é quem nos assiste. E assim, vocês deixam a gente bem à vontade, então é como se a gente tivesse... A gente está tomando um café com manteiga e fazendo essa troca, né? Se tem alguém que tem que ficar à vontade aqui é você, porque o episódio é teu. Não, né? Eu fiquei muito à vontade. Eu quero a doutora. A Dona Lelê foi quem indicou. Não, você vai leva essa semana. Leva essa semana. Então, eu agradeço. E você vai receber também o link do programa do YouTube e vai se ver na TV Poços. Eu acho que isso é bacana, multiplicar
essa filosofia de vida, esse trabalho tão bonito que vocês fazem. Parabéns. Com certeza. Obrigada, eu que agradeço muito. Muito bem. Lideu, muito obrigado, viu, meu irmão? Mais uma semana, né, Marquinhos? Mais uma. Bacana, um episódio bacana que levamos para você informação de boa qualidade, saudável e que possa ter acrescentado pelo menos um pouco na vida de vocês. Isso é importante. Esse é o nosso objetivo como jornalista, esse é o nosso objetivo nesse podcast. E é isso que a gente pretende buscar cada dia mais, trazer pessoas para acrescentar algo que seja importante e de validade na vida de cada um. Ô, Fabiana, eu tenho um defeito muito grande que é não anotar as coisas. Então, agora eu vou ter que quebrar a cara. Como é que chama a tua... Que é da área de saúde também, né? É Fernanda. A Fernanda. Fernanda. A Fernanda está com a gente assistindo aqui ao vivo, né, Fernanda? Fernanda. E você... Ela De Paiva Costa. Ela é biomédica. Biomédica. Isso, ela trabalha na área de imagem. Tá bom. com Muito medicina obrigado, interna. viu? Cada dia desse... Oh, Trabalhando juntas. Ambas bem acompanhadas. Isso. Ô, Fabiana, nós queremos você aqui também, tá? Muito bem. Obrigado, Dona Lelê. E o nosso chefe aí, Lucas. Ficou bom aí, compadre? Quanto tempo deu essa prosa? 1h19? Ficou legal? Ficou bom? Ótimo. Então tá bom. Muito obrigado, viu? Eu que Grande agradeço, abraço. gente. O seu esposo, ele é... Eletricista. Como é que é? Eletricista. Eletricista? Isso, aham. Ele trabalha na Santa Casa também? Não, ele presta serviço na Unimed e mais alguns outros lugares aí. Muito bom, muito bom. Então leva o nosso abraço a ele Levo sim, e agradece ele por liberar você para vir aqui. fica tranquilo. Não tem esse papo de liberar? Não tem, é tranquilo. Ah, é? Pra esse dedo, Porque super a Denise me tranquilo. liberou para 4 dias de carnaval. No terceiro ela já cortou, o último não fui. Não, ele é meu incentivador, então ele fala, vai. Não tem. Tá certo, Marquinhos. Tá bom, muito obrigado, Obrigada, viu? viu? Grande abraço. Obrigado. Obrigada. Fabiana. Olha, na próxima quinta-feira nós vamos voltar com mais um episódio. Tão bom quanto esse aqui, esperamos. Tá bom? Grande abraço, muito obrigado. A gente se fala por aí. TV Poços, 23 horas no sábado, 17 horas e 30 minutos no domingo. E vou voltar lá. Como é que fala com você? Importante, a gente sempre esquece. Então, pelo Instagram, né? Como eu disse agora, eu tô dando uma repaginada, tá ficando uma questão mais profissional, e aí vai entrar a questão da consultoria do Religare. Então tem o meu Instagram, pelo telefone também, posso deixar. Qual que é o teu Instagram, por favor? Telefone. É Fabi, underline de novo, Faria. Isso. Fabi, vamos repetir? Fabi. Underline. Underline Faria. Isso. Foi lá que a gente começou a nossa amizade, né, Lelê? E o telefone? E o telefone? Meu telefone é 35 99199 3335. Então tá bom. Então agora Ok. eu vou despedir de verdade. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. E a gente se fala então, tá? Nós estamos no podcast. Nós estamos no Instagram, no YouTube, no Deezer, Spotify. E no mais, podcast. E no podcast. E aonde mais? É isso, Lucas? Gente, um forte abraço, fica em paz, vai na fé. Até a próxima.